quase nada, mas se me mandas ao povo em teu nome ao teu povo, meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mas sincera, foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou. Foi a minha fé que me levou a dizer: Então, um bom dia para todo mundo, né? Já nos encontramos mais uma vez durante essa semana, agora finalizando praticamente a semana, neste sábado, dia 8 de agosto, quando a igreja faz memória de São Domingos de Gusmão. São Domingos é o fundador da ordem, dos frades pregadores, também conhecidos como os dominicanos, e deu uma grande contribuição juntamente com São Francisco naquela inspiração das ordens mendicantes para o anúncio do Evangelho, a propagação da fé. São Domingos se caracteriza por um conhecimento profundo do mistério de Deus, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade impressionante. Ele que conseguiu assimilar o Evangelho e também a transmitir através das suas pregações, através da sua missão, e, portanto, marcou profundamente não só a igreja do seu tempo, mas ao longo dos séculos, com a missão que ele recebeu, o carisma que ele recebeu e transmitiu à sua família religiosa. Nós devemos a ele, São Domingos, também a devoção, a propagação do Santo Rosário, atribuído a ele esse aprofundamento da reza do terço, a organização, então, que São Domingos intercede também pela igreja, sobretudo nesses momentos difíceis, para que tenha sempre a consciência e a lucidez da sua missão, que é anunciar o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, o trecho do Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 20. E aqui o evangelista nos fala de uma dificuldade por parte dos discípulos para realizar a cura do filho daquele homem que vem suplicando depois a Jesus. E aqui se deixa muito claro qual é a dificuldade. Jesus diz, sem arrudeios, que é a falta de fé. Tanto que Jesus vai dizer: se vocês tivessem fé pequena como um grão de mostarda, então diriam a essa montanha: saia daí, e ela obedeceria. Então Jesus diz que é a falta de fé que impediu os discípulos realizarem aquilo que ele já tinha confiado aos discípulos, porque quando Jesus envia em missão, diz justamente isso: deu-lhes autoridade para expulsar o demônio e para curar todo tipo de doença e enfermidade. E agora eles não conseguem realizar isso. Mas vamos contextualizar esse trecho do Evangelho para entendermos bem. Estamos no capítulo 17 e o início do capítulo 17 nos fala da transfiguração. Então, Jesus sobe o monte, leva consigo Pedro, Tiago e João, e lá é transfigurado, manifesta a sua glória, já antecipando a sua vitória da ressurreição, e dali se escuta a voz, que é a voz do Pai, que diz: este é o meu filho, escutai-o. E Jesus, depois desce da montanha com os discípulos,
e estamos diante deste episódio. Então isso aqui é muito interessante a gente recordar, porque nos faz também ter presente um outro episódio do Antigo Testamento, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei que expressavam a vontade de Deus. Nós diríamos ali as pedras, né, onde foram gravadas as leis de Deus, seria como a voz de Deus, e o conteúdo, né, dessa é a palavra de Deus. Então, diríamos que Moisés sobe o monte para, no encontro com Deus, né, receber aquilo que deve transmitir para o povo. Agora, Jesus estava no monte e lá se ouviu também a voz de Deus, que dizia: "Este é o meu filho amado, escutai-o". A relação muito evidente, né, que existe entre esse episódio do Evangelho e o episódio do livro do Êxodo é que quando Moisés desceu o monte, teve a grande surpresa. E a surpresa foi justamente o povo que caiu na idolatria. Então o povo que estava ali adorando o bezerro de ouro, né, disse que Moisés passou muito tempo lá na montanha, e até diziam: ele não volta mais, né? Então vamos fazer o nosso Deus, né? E pediram lá ao irmão de Moisés, Arão, né, que construísse um bezerro de ouro para eles adorarem, né? E até diziam que era ele, o bezerro de ouro, que tinha tirado o povo do Egito, né? Então nós temos aqui uma apostasia, nós temos uma negação da fé. Agora Jesus desce da montanha, né? De novo, né, temos esse paralelo. Jesus desce da montanha e o que é que Jesus encontra? Os discípulos que não têm fé. Então, não estão adorando, né, um bezerro de ouro, mas estão demonstrando, né, como Jesus diz, essa falta de fé. Por que não conseguiram expulsar o demônio? Porque a vossa fé é demasiado pequena. Então, esta relação muito evidente entre o fato do Êxodo, né, descer a montanha e encontrar o povo na apostasia, na rejeição da fé ao Deus verdadeiro, e Jesus que desce agora da montanha e encontra os próprios discípulos, não é, com essa fraqueza, né, a fraqueza na fé. Então esse seria, podemos dizer, a grande moldura do texto de hoje, né, em relação ao acontecimento da transfiguração e também a primeira vez que Moisés recebe a lei de Deus para transmitir ao povo. Agora, algo que chama atenção é que os discípulos, eles demonstram, né, porque não conseguem curar o menino, que se torna também um exorcismo, não tem fé. Mas, por outro lado, o pai da criança demonstra muita fé. E vamos ver aí quais são as características da fé deste homem. Então, em primeiro lugar, ele se aproxima de Jesus, né? Ele sai da multidão, porque diz que Jesus desceu, né, e chegou perto dos seus discípulos e também da multidão. Então, o homem aproxima-se de Jesus. Então, ele sai da multidão. Então, isso é a primeira característica da sua fé. Também para nós não podemos nos perder na multidão. Tanto que nós professamos a fé em nome pessoal, mesmo que seja uma fé eclesial. Mas nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e assim por diante, né? Então é preciso sair da multidão. Aproximou-se de Jesus. Esse aproximar-se de Jesus não é só um deslocamento geográfico, espacial, de alguém que estava a alguns metros e agora ficou mais próximo. Mas aproximar-se de Jesus só é possível se tem confiança. Vejam aquela mulher, não é, que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ela dizia: se ao menos eu tocar nas suas vestes, serei curada. Ou seja, se aproximar-se, é impossível tocar nas vestes se não estiver próximo.
mas muito mais do que simplesmente, né, esse toque físico, mas era aproximar-se com confiança. E aí ele ajoelha-se. Então, poderíamos dizer que ele faz esse itinerário de uma fé que vai amadurecendo, que vai crescendo em oposição àquilo que Jesus vai dizer dos discípulos que estão se distanciando. Talvez o fato de Jesus ter subido a montanha, então, até certo ponto, uma ausência, né, física de Jesus, eles começam a também se distanciar de Jesus. E, portanto, esse homem se torna aqui no Evangelho uma espécie de modelo de quem de fato acredita. E uma outra característica é a sua perseverança. Isto é, ele pede aos discípulos, os discípulos não realizam, mas ele não desiste. Por isso que ele chega, né, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, tem piedade do meu filho. E é muito interessante, né, que aqui, na descrição daquilo que acontece com o menino é jogado no fogo e jogado na água. Aqui temos os símbolos também que nos remontam ao Antigo Testamento e aqueles dois personagens que apareceram na Transfiguração. O fogo, que é relacionado a Elias, né, se a gente lembra, Elias teve aquele duelo, né, com os profetas de Baal, e justamente aquele embate, aquela guerra se caracterizou pelo fogo que desceu do céu e queimou, né? Queimou o holocausto, justamente para provar quem era o Deus verdadeiro. E a água relacionada a Moisés, a travessia do mar, né? Então vejam que esse menino, que também representa o povo, né, ele é jogado uma vez no fogo, outra vez na água, mas mesmo assim não se liberta disso, né? É como um povo que fez a experiência, né, da prova de quem é Deus verdadeiro, né, pelo fogo, né, lá de Moisés, a prova pelo Deus verdadeiro, que foi atravessar o mar, mas mesmo assim isso não se torna instrumento de libertação para o povo, né? Mas vejam, se o menino cai no fogo, se joga na água, então é como se fosse uma autodestruição. E aí Jesus vai, como já lembramos, fazer essa afirmação, né, em forma de pergunta: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Isso é muito chocante, né? Porque Jesus não diz isso à multidão. Mas Jesus diz, diante do que o Pai falou, daquilo que os discípulos não puderam realizar. E tanto que fica claro que quando os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular, e portanto saíram também da multidão, né? Vejam os paralelos, né? O Pai que se aproxima de Jesus saindo da multidão, os discípulos que se aproximam de Jesus saindo da multidão, e aí Jesus vai de novo dizer, né, como já lembramos, que foi a falta de fé, uma fé demasiado pequena. Mas é muito chocante essa palavra de Jesus, porque ele está dizendo aos seus discípulos, e sem dúvida, são palavras também ditas a nós. Isto é, os discípulos que deveriam ser as primeiras testemunhas da confiança, da fé em Jesus, porque estavam seguindo Jesus, porque viram tantos sinais. Nós poderíamos recordar os últimos milagres, né, que Jesus realizou, a multiplicação dos pães, Jesus que caminha sobre as águas, enfim, tantas coisas que o Evangelho já tinha relatado, né, e portanto os discípulos já conheciam de Jesus e ainda dão uma demonstração de pouca fé, né, de uma fé ainda não amadurecida. E por isso também é uma palavra dirigida a nós. Diante dessa página do Evangelho, nós deveríamos escutar essas palavras de Jesus dirigidas a nós,
para despertarmos, né? Para reconhecermos que tantas vezes nós não temos essa fé, essa confiança, esse lançar-se nas mãos de Deus. E até cometemos isso que os discípulos fizeram, né? Ou seja, na falta de fé, não realizam a missão, na falta de fé, não testemunham, né, que são seguidores de Jesus. Mas diante dessas perguntas de Jesus, um tanto, como dizíamos, chocante, lendo todo o Evangelho, nós encontramos a resposta. Até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Isso aqui lembra o profeta Oséias, né? Que diante da infidelidade da sua esposa, né? Vai dizer que vai rejeitá-la, que não quer mais, mas depois diz, eu não tenho um coração, né, como você, né? Como homem, mas eu amo e, portanto, vou conduzir ao deserto, vou falar-lhe ao coração e assim por diante. Então, o Evangelho todo dá resposta a essas perguntas de Jesus. Iniciando o Evangelho, no capítulo 1, quando o anjo, né, aparece em sonho a José, vai dizer que o menino será chamado Emanuel. E Emanuel significa Deus está conosco. E no final do Evangelho, no capítulo 28, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, a última frase de Jesus é justamente essa: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então isso nos dá também um alívio, né? Mesmo que Jesus tenha sido duro, né? Até do ponto de vista didático, para que nós despertemos, mas ele é fiel, né? Ele permanece conosco, apesar de sermos insuportáveis. Ele permanece conosco, apesar de nossa falta de fé e da nossa perversidade. Mas é preciso acordar, é preciso despertar, não nos acomodar a isso. Temos pouca fé? Sim. Não temos a confiança devida? Sim. Mas queremos caminhar, queremos crescer, queremos seguir os passos de Jesus. Então que Ele nos ajude para que, mesmo com todas essas nossas misérias, nossa falta de fé, tenhamos a certeza que Ele está conosco e a sua presença entre nós vai nos convencendo de mudar de vida. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom final de semana, lembrando que amanhã nós não temos, né, como de costume, é o domingo, temos a celebração da missa à noite às 19 horas e fazemos a reflexão naquele momento. Então um grande abraço e que Deus abençoe a todos.